Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui fazendo a obra de Deus. Em segundo lugar, a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora, aqueles que estão agora esperando por esta palavra de Deus, eu tenho certeza que eu quero fazer o melhor, falar aquilo que vem de Deus, falar aquilo que agrada a todos e a Deus, né? Não machucar ninguém, mas sim pregar a verdade. Eu tinha aqui uma palavra em Mateus sobre o lunático, que muitas vezes alguém ainda questiona. O lunático significa a palavra epilético, epilepsia, né? Então tem gente que cai, desmaia e vai o médico diz, ele sofre de epilepsia. Então muitos dizem que é dois fiozinhos que tem na cabeça, ele bate um no outro, dá um curto-circuito e a pessoa cai. A pessoa não é elétrico para dar curto-circuito. Mas aqui na palavra de Deus, em Mateus, nós vamos ver Mateus capítulo 17 e versículo 14. Nós vamos explicar o melhor sobre a epilepsia. Mas antes eu quero agradecer a Deus, fazer uma oração para todos aqueles telespectadores que estão nos assistindo agora e entrar em contato com Deus. Todos nós temos que entrar em contato com o nosso Pai Celestial. Nós temos que entrar em contato com Deus, andar em contato com Deus, viver na presença de Deus. Não é somente nós seguir a Jesus, temos que servir a Jesus. Não basta nós ter a fé em Jesus, não é o bastante. Nós temos que ter a fé de Jesus. Temos que ter a fé de Jesus para que Jesus possa manifestar o seu poder em nossas vidas. Muita gente segue a Jesus, mas não faz nada também, apenas segue. Muita gente serve a Jesus, mas serve o nosso Jesus de qualquer jeito. E quando clama a Deus, muita coisa Deus não pode fazer por nós. Então uma vez pensando, não, eu estou indo na igreja, já está bom, eu estou dando meus dízimos, está bom. Não, não é assim, caríssimo irmão. Não é assim não. Nós temos que estar perfeito na presença de Deus. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesta abertura de programa, Senhor, eu quero agradecer a Ti por estar aqui mais uma vez na Tua presença, louvando o Teu nome, Senhor, através da Tua palavra. Deus abençoe esses lares agora, Senhor. Em quem ligou, meu Pai, nessa televisão abençoada, na NGP TV, Canal 9, para assistir, meu Pai, esse programa, essa mensagem da palavra de Deus. Senhor, abençoa esta família, abençoa este homem, esta mulher, abençoa seus filhos, Senhor. Quantas mães chorando neste momento por perder os seus filhos, ou por estar doente, ou por quem sabe saiu de casa, não deu nenhuma notícia. Ó Deus de maravilha, tenha misericórdia destas pessoas, Senhor. Ouça a oração delas, meu Deus e meu Pai, para que elas possam entrar em contato contigo, Senhor. Pai, segura nas mãos dela, visita este lar agora, Senhor, neste momento, ó Deus, fala no coração de cada um deles, dizendo, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus que tudo posso fazer, mas aqueles que crêem, aqueles que me buscam de corpo, alma e espírito, aquele que me ama de todo o coração, ó Deus maravilhoso, abençoa neste momento, em nome de Jesus Cristo, amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Em Mateus capítulo 17 e versículo 14. Jesus cura um menino endemoniado. Jesus cura o menino endemoniado. Se prestam bem atenção nesta palavra, é sobre epilepsia. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, ou epilético. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Trazei-mo o menino ou jovem aqui, disse Jesus. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Vocês vejam aqui, irmão, se nós analisarmos bem, qual a doença desse menino? Qual a doença dessa criança, desse jovem? Então, se vejam só,
qual era a doença dele. O pai nem era crente, o pai nem conhecia Jesus, mas ele tinha uma fé dentro dele muito forte, que ele ouviu falar de Jesus e ele creu nesta palavra. Ele creu na palavra de Deus. Ele creu que, pelo que falava, dizia, olha, tem um homem aí chamado Jesus e ele vem curando todo tipo de doença e de enfermidade. Muitas vezes nós falamos que crente dentro da igreja, homens e mulheres que servem a Deus, é que isso que eu falei antes, servem a Deus de qualquer jeito. Servem a Deus conforme o seu jeitinho. Então não é do nosso jeitinho. Se fosse do meu jeitinho, eu não estaria aqui. Mas é do jeito que Deus quer. Quando acontece algo em nossa vida, é Deus que faz em nossa vida. Mas para isso, temos que dar uma chance para Jesus. Temos que abrir o nosso coração, a nossa mente e buscar a Deus. Dizer, Jesus, eis-me aqui. Usa-me como teu servo. Usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Para a tua honra e tua glória, não para a minha. Não sabemos orar. Não sabemos pedir a Deus a forma que Deus quer. Não, só sabemos pedir do jeitinho que nós queremos ou gostamos de fazer. Então não é do nosso gosto, não é do nosso querer. Você vê que esse homem estava apavorado. Esse homem, ele vivia triste, não tinha mais como gastar com esta criança e ela não mudava o seu comportamento. E assim eu conheço muita gente dentro da igreja que ela estavam doentes, enfermos. Foi no médico, o médico falou da mesma forma. Isso é epilepsia, o médico falou. E epilepsia não tem cura. Mesmo operando, não adianta. Ele não vai ser curado. Ele pode até, quem sabe, tomar um remédio, fazer um exame que seja paliativo, que seja apenas para alguns tempos, para alguns momentos. Mas o Senhor Jesus não tem coisa para momento. Não tem, o Senhor Jesus é agora. Mas tudo depende da nossa fé. Nós temos que ter fé, temos que crer para que Deus possa fazer maravilha em nossa vida. Então aquele homem, sem conhecer Jesus, apenas ouvindo falar dele, aproximou-se de Jesus, foi ao encontro de Jesus. Aquele homem foi ao encontro de Jesus. Vê que aqui diz, quando chegaram à multidão e aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho. Irmão, quando nós se colocamos de joelho, nós temos se humilhando aos pés de Jesus. Quando nós se colocamos de joelho, nós temos se humilhando a Deus. Temos se entregando, temos dizendo, Senhor, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Tu podes todas as coisas. E o Senhor vai, opera maravilha, porque o coração daquele homem está ligado a Deus. O coração daquele homem está ali, sabendo, com toda certeza, que Deus vai curar o seu filho. Para isso, ele se humilhou, ele pôs-se de joelho. Irmãos, quantos que na igreja não conseguem mais dobrar o seu joelho para orar 5 minutos? Quantos que na igreja não conseguem mais, irmãos? Não conseguem mais dizer 2, 3 palavras. A oração dele é 2 palavras na igreja. Mas ele está vendo tudo o que ocorre dentro da igreja. Ele está vendo tudo o que os irmãos fazem de bom e de ruim. Cada um que chega dentro da igreja, ele sabe a vida de cada um. Mas ele não conhece a dele. Está preocupado com a vida alheia. Está preocupado com a vida dos outros. E isto não pertence a Deus. Cada um de nós temos que cuidar da nossa vida. Cada um de nós temos que dar cabo àquilo que Deus requer de cada um de nós. Deus vai usar cada um da sua forma. Deus vai usar cada um do jeitinho que Ele gosta. Não adianta nós querer, nós fazer do nosso jeito, porque não vai. Então, muitos não querem se humilhar. Eu não vou pedir oração para o pastor. Eu não preciso de oração. Eu não preciso. Todos nós precisamos de oração. Eu preciso de oração. Quantas vezes algum irmão revela, pastor, eu tenho que fazer uma oração para o Senhor, porque tem muitas coisas ao seu derredor. Antes que o mal aconteça, Deus manda que eu ore pelo Senhor. A primeira coisa que eu faço, eu me ajoelho e mando o servo de Deus orar. Porque eu também sou carne, sou osso. Eu também sou gente, eu também sou servo de Deus. Todos nós somos servos de Deus. Também sou espiritual, também sou carnal. Então, eu preciso de oração, porque muitas vezes nós pensamos que estamos bem, irmão, estamos pendurados, estamos no limite, não aguentamos mais. Então, para isso nós temos que se humilhar. Vai na igreja, precisa de oração,
vai lá, pede para o pastor, para os obreiros lá, o presbítero, o evangelista, tem uns ali na igreja, faça uma oração para mim, ele não vai negar para você. Ah, mas eu não gosto muito da oração daquele irmão, eu gosto daquele. Tudo bem, não tem problema, é o seu coração, nós respeitamos a sua atitude, mas não saia dali sem sair abençoado. Tem algo para falar, conversa, vai conversar com o pastor, eu quero, vai lá na sala, vamos conversar. Só nós dois, tem um problema conversar, e aquilo está me atormentando, aquilo está por dentro, está me corroendo, e eu não suporto mais. Então eu pego com aquela tristeza dentro do meu coração, eu vou descarrego na pessoa que não tem nada. Às vezes no marido, na esposa, nos filhos, às vezes nos seus colegas de trabalho, que não tem nada a ver com a coisa. E você está tão irado que você se cobra, descarrega tudo naquela pessoa inocente. Mas para isso, então nós temos, quando chegou aquela multidão, aproximou-se de um homem, pondo-se de joelho diante dele. Dele quem? De Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Qual é a mãe, qual é o pai que não sente algo pelo seu filho? Pelo filho muito má que seja, mas a mãe e o pai adoram seu filho. Quantas vezes a mãe e o pai deixaram de comprar uma roupa para dar o dinheiro para o filho? Quantas vezes deixamos de comprar algo para nós, até comprar um carro melhor, para pagar a faculdade do nosso filho, para pagar o estudo do nosso filho? Então, eu sei, porque eu também sou pai, eu criei 5 filhos, eu sei a dificuldade que eu passei para criar os 5 filhos. Não foi assim de mão beijada. Tem uma luta, tem um preço. Então amanhã, mesmo que teu filho erre, que teu filho saia do caminho de Deus, mesmo que ele caia nas drogas, ou na bebida, ou quem sabe abandone você, não quer mais saber de você, continue orando por ele, porque é teu filho. Como diz as mães, é um pedacinho de mim. Mas o pai também, ele é um pedacinho do pai também. Então nós amamos os nossos filhos. Ninguém, por mais má que seja nosso filho, mas nós amamos. O coração de mãe, principalmente, não arreda pé. Até na última instante, na última instância, ela está grudada com o seu filho. Porque ela ama o seu filho. Nós amamos os nossos filhos. Não importa o passo errado que ele deu, temos que perdoá-lo. É assim que Deus nos ensina na santa palavra de Deus. Então diz assim, mas eu trouxe a seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Irmãos, obreiros, homens de Deus escolhidos por Jesus, não conseguiram. Não conseguiram orar até oraram, mas não conseguiram curar aquela criança. Não conseguiram entender qual a enfermidade daquela criança. E o pai foi bem claro, falou para eles, olha, e ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Senhor, eu trouxe a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus repreendeu os seus discípulos. Ele deu autoridade aos seus discípulos. Ele deu autoridade a todos aqueles que servem a Deus para curar os enfermos, orar, expulsar demônios. Deus nos deu essa autoridade. Nós temos autoridade de orar para aquela pessoa e ela ser curada. Agora, a pessoa às vezes tem pouca fé e o pastor também ora de qualquer jeito, nem ele mesmo acredita que ele vai orar e Deus vai operar. Aí não adianta, né? Nós temos que crer, temos que ficar na palavra de Deus. Então diz assim, trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula, até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando eu vou estar aqui explicando, ensinando, mandando fazer, ajudando, auxiliando? Jesus já tinha ensinado eles tudo como era para fazer. Jesus teve reunião com os seus discípulos. Como nós temos na igreja, temos reunião com nossos obreiros, explicando, ó, tem que ser assim, tem que ser assim. Nós temos que recepcionar bem as pessoas, dar um abraço naquele irmão, naquela irmã que está chegando. Vai lá, o irmão abraça o irmão, a irmã abraça a irmã. Vai lá e vê o que ela está sentindo, se ela quer conversar um pouquinho. Tem que fazer assim, irmão. Às vezes a pessoa não tem nenhuma enfermidade. A única enfermidade que tá acabando com ela, que está matando ela até, é às vezes uma angústia, uma tristeza, uma depressão, que ela tá depressiva, não consegue mais conversar com ninguém. Ela já pensou até mesmo dar cabo em sua vida. Isso é a depressão, irmão. Então nós temos que cuidar, tratar com carinho, com amor, né? Para que essa pessoa venha, quem sabe um abraço amigo, uma palavra amiga, venha mudar e transformar esta pessoa. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E ele diz, traga o jovem aqui.
E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora, o jovem sarou. Você prestou bem atenção? O que tinha naquele jovem? O que ele estava passando? Ora caía na água, ora caía no fogo, ora caía no chão. Levou em diversos médicos, levou em diversos, quem sabe, profetas, e também não curaram. Quem sabe levou alguns discípulos e também não deram jeito. Ele foi até Jesus. Viu, irmão? Nós podemos ir até o nosso irmão. Nós podemos ir até a nossa irmã pedir oração. Podemos na casa de um amigo pedir uma ajuda, uma força. Mas leva Jesus no teu coração. Leva Jesus lá dentro. Ande 24 horas com Jesus. Que Jesus será a solução do seu problema. Foi do meu problema, porque não será do seu. Foi a solução dos problemas gravíssimos da minha esposa, e por que também não vai ser seu? Ninguém aqui é melhor que ninguém. Depende de cada um de nós. A salvação é individual. Para isso, nós podemos ajudá-lo. Mas quem vai curar você, quem vai salvar você, é Jesus. Então Jesus repreendeu o demônio. Você viu, irmão? Aquele jovem caía com um ataque epilético. Ele se batia, ele dobrava a língua, ele espumava pela boca, como muitos jovens fazem. Como eu via quando eu não entendia a palavra, eu via, meu Deus, alguém dizia, bota o dedo dentro da boca dele, puxa a língua para fora, porque ele vai morrer sufocado, ele vai morrer asfixiado. Nada disso, irmão. É só orar, repreender aquele demônio, que ele já sai dela e a pessoa fica livre. Dentro da igreja eu fiz algumas vezes assim, irmão. Dentro da igreja eu fiz algumas vezes, oramos para epilético. Jesus curou epilético dentro da igreja, irmão. Jesus curou pessoas que o médico desenganou, porque isso não é coisa de médico, não é, é espiritual. Tem coisas que é para o médico. Para isso Deus deixou o médico. Mas tem coisa que não é para o médico. Tem coisa que é para o homem fazer. Tem coisa que é para o homem de Deus. Tem coisa que são espiritual, não é físico. Quando é físico, então vai ao médico, Deus faz um exame, aí nós vamos se cuidar, vamos se tratar. Nós temos tratado o nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então diz aqui, no versículo 18, Jesus repreendeu o quê? O demônio. E o demônio saiu daquela pessoa, daquela criança, daquele jovem, na mesma hora. E o jovem ficou sarado. O jovem ficou curado. Apenas uma oração que Jesus repreendeu. Hoje, Jesus tinha autoridade e mandou aquele demônio sair. Hoje nós repreendemos esse demônio da epilepsia em nome de Jesus. Sai epilepsia, sai enfermidade, sai espírito da doença. Sai desta pessoa agora. Eu te repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela doença vai ter que sair. Ela vai ter que sair daquela pessoa. Dentro da nossa igreja, eu que me lembro agora, 4 pessoas foram curadas de epilepsia. Foram desenganados pelos médicos. Quando o médico desengana, é porque é muito grave. É gravíssimo. Então, o médico desenganou. Mas alguém disse, leva naquela igreja, que lá tem um homem de Deus, e lá Deus vai curar. Lá Deus vai transformar essa pessoa. Ela não vai mais cair, não vai dar mais ataque. Porque o lado espiritual não é para o médico, né? O médico é o lado físico. Então, mas com Deus é o lado espiritual. Então, para isso Deus deixou as igrejas, para fazer o seu lado, a sua parte, que é o espiritual. Né? Depressão, essas coisas, não adianta tomar remédio. Remédio é paliativo. Remédio não cura ninguém. O único remédio que cura é Jesus. E é de graça, para quem quer. Basta você querer, basta você aceitar Jesus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? Por que, Senhor? Que eu orei e esse demônio não saiu. E o Senhor simplesmente orou e mandou ele sair e ele saiu. O Senhor apenas com uma palavra disse, sai dele agora. Eu te repreendo. Pronto, saiu. Nós temos que dizer, Satanás, em nome de Jesus, pega a tua enfermidade, pega a tua doença, pega a tua epilepsia e sai da vida desse jovem. Em nome de Jesus, eu te repreendo. E ele vai ter que sair. Isso eu digo porque já aconteceu com nós da igreja e hoje o rapaz é salvo, é são, é curado no nome de Jesus. Então, por que não podemos expulsá-lo, Senhor? E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Muitas vezes nós temos uma pequena fé. Já é fé. Mas é que não colocamos essa pequena fé em ação.
Nós colocamos dúvida dentro de nós. A dúvida é a falta de fé. Se nós não duvidasse, nós ia fazer aquela oração e o jovem ia ser curado. A pessoa ia ser curada. Mas por que não crê? Porque eu já vou lá, coloco a mão na cabeça da pessoa que está doente e simplesmente eu repreendo. Mas simplesmente, não, tem que se fazer com autoridade, em nome de Jesus. Enfermidade, espírito da epilepsia, sai agora no nome de Jesus. E ele vai ter que obedecer à voz do homem de Deus. Porque em nome de Jesus, tudo podemos fazer. Em nome de Jesus, Satanás não tem mais força. Satanás está derrotado. Ah, mas pastor, essa pessoa nunca caiu. Essa pessoa nunca manifestou um demônio na vida dela. Claro, tem pessoas que o demônio não manifesta. Tem pessoas que têm um demônio, cai. Tem outros que têm uma legião e não cai. Por quê? Porque os demônios são camuflados. Quando você já entra na igreja, ele não entra com a pessoa, ele fica lá fora. Quando a pessoa sai, se não for ungido, não for determinado, esse corpo pertence a Deus. Quando chegar lá na saída, os demônios entram tudo novamente no corpo desta pessoa. O lado espiritual, irmão, é um lado muito sensível. Nós temos que entender as coisas de Deus. Muitas pessoas estão se matando. Pega o revólver, atira e mata aquela pessoa. Eu não queria matá-lo. Eu queria só apenas assustá-lo. Por quê, irmão? Porque o demônio estava ali. O inimigo estava ali. Não, tu vai matar sim. Tu vai matar. Vai ir para a cadeia, perder a esposa, perder a família. Os filhos veem aquilo que o pai fez, fica triste, vão passar fome, vão passar dificuldade. Então é para isso que nós temos que fazer sempre o melhor para Deus e com Jesus no coração. E disse-lhe Jesus, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, está vendo? Direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aqui Jesus está falando simbolicamente. O monte é a tua enfermidade. Este monte é o problema da tua vida. Este monte são as diversidades que acompanham a ti 24 horas. Este monte são as coisas dentro da tua casa, da tua família que não dá certo. Você não entende mais que a tua esposa não entende mais contigo, os filhos não obedecem mais. Este é o verdadeiro monte que forma aquela barreira e você não consegue ver mais o lado de lá. Porque o monte está crescendo e vai crescendo cada vez mais. E você vai dizendo, não tem poder para tirar aquele monte do teu caminho, tirar aquele empecilho da tua vida. Sai em nome de Jesus. Eu repreendo, sai, usa a pequena fé, diz, monte, sai do meu caminho. Tristeza, sai da minha vida. Problema, sai da minha família. Sai do meu trabalho. E ele vai ter que sair. Este é o monte que Jesus está falando aqui. Você vai mandar esse monte sair da tua vida e este monte vai sair. Esse problema vai sair. Este monte é um problema espiritual na tua vida. Você repreende este monte e ele vai bater em retirada. Porque em nome de Jesus. Então diz aqui ainda, ó, e há de passar e nada vos será impossível para Deus. Mas essa casta de demônio, você está vendo, irmão? Não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Essa casta de demônio não sai senão por oração e jejum. Muitos pastores, muitos pregadores vão para a igreja, não fazem uma oração, não fazem um jejum, não vai uma vigília buscar a Deus, se revestir do poder de Deus. Não, vigília naquela época do passado, foi no tempo dos apóstolos, jejum foi no tempo dos apóstolos. Não foi não, irmão. Nós continuamos fazendo oração, jejum, vigília, bastante oração. A oração é a chave da vitória. A nossa oração é uma conversa com Deus. Quando nós dobramos nosso joelho, como aquele homem aqui fez, pondo-se de joelho, dobrou o joelho diante de Jesus, se humilhou, mesmo sem conhecer, se humilhou. E hoje o crente não quer mais. Lá no passado, sim. Hoje eu não preciso mais me ajoelhar. Hoje eu não preciso mais dobrar o meu joelho. Hoje eu não preciso mais me sacrificar, porque Deus já fez por mim. Não é assim não, querido. Nós temos que agradecer a Deus. Eu quero agradecer a todos os telespectadores que ouviu esta palavra, esta mensagem. Você viu que aquele menino epilético, Jesus expulsou aquele demônio e aquela criança ficou liberta. Jesus expulsou o demônio. Veja bem, Mateus 17, versículo 18. Aquele menino que caía e ninguém sabia o que ele tinha. E repreendeu Jesus o demônio. A epilepsia é um espírito de demônio que saiu dele e desde aquela hora o jovem
sarou. O menino sarou. Aquele mancebo ficou curado. Então você vê, é em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, tem que fazer jejum e oração, porque são castas de demônio. Você expulsa e ele vai e volta, porque são demônios teimosos. Os demônios não respeitam ninguém. E ele pega um corpo vazio, ele entra. Ele usa aquele corpo para fazer as suas artimanhas. Né?